quero ouvir você cantar. Adorarei, adorarei. Agora olha para o irmão e diz assim: não me interrompa, quero adorar. Quem veio adorar Deus nessa noite? Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu não tenho palavras para expressar nessa noite a nossa gratidão ao nosso querido pastor Antônio Carlos, é isso? A senhora, perdão. Deus abençoe por essa linda festa. 11 anos de ministério da igreja Poder, não é isso? Assembleia de Deus, o Senhor peleja por nós. Deus abençoe esse lindo ministério. Então, de parabéns, toda a igreja. E para a gente, irmãos, é prazeroso estar aqui cultuando com os irmãos. É mais uma família que a gente vai conhecendo, irmãos. Onde a gente chega, a gente vai conhecendo cada partícula da família do povo de Deus. Então, isso para nós é gratificante, juntamente com o nosso pastor Zé Carlos. Amém, amados? Querido, o tempo é ouro, o relógio não espera por ninguém. Já louvamos a Deus, já expressamos a nossa gratidão ao Senhor Jesus nessa noite. E como eu sempre costumo dizer, o culto, irmãos, ele não vive somente de peixe, tem que ter o pão. Né, irmãos? Se tem o pão, tem que ter o peixe, e assim o povo de Deus foi alimentado. E é nossa noite, nessa noite que nós estamos aqui para isso, para glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Só quem crê glorifica a Deus nessa noite. Glória a Deus. Querido, um tema que vocês escolheram, um tema muito bonito, onde está ali titulado no livro de Cantares, escrito pelo rei Salomão, né, irmãos? Um tema aqui muito bonito. Eu imagino assim, naquele momento que Salomão estava vivendo um tempo difícil juntamente com o seu povo, mas com certeza, irmãos, a Bíblia diz no capítulo 3, versículo 1, lá de Eclesiastes, que há tempo para todo o propósito. O ministério tem passado por algo, né, irmãos, de tristeza. O pastor dessa igreja orando por vocês, orando pelo ministério, mas também hoje chegou o tempo de cantar. E quando o tempo chega, irmãos, não há inferno que impede a vitória do povo de Deus, porque o tempo chega, aleluia. E aqui estão os escolhidos de Deus que estão cantando hoje. O mês passado foi mês de vitória, foi luta travada, cerrada, né, irmãos? A luta espiritual, mas hoje você está cá bonitinho aqui, alguma coisa aconteceu no passado, como não foi assim? Mas hoje você está aqui glorificando o nome do Senhor. Mas o tempo chega, e quando é um tempo de Deus, irmãos, é só vitória, bênção, é da parte do nosso Deus. Mas eu queria compartilhar, distanciando um pouco do tema nessa noite, irmãos. Queria que os irmãos abrissem um salmo de número 23. Nos ajuda no fundo musical, pastor, por favor. Salmo de número 23, salmo bastante conhecido da igreja. Versículo de número 4. Ô pastor, mas eu já conheço, já sei até de qual que o pastor vai pregar. Mas a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que a cada dia a palavra do Senhor se renova. Mas hoje aqui tem maná do céu, só quem crê glorifica. Deus hoje está aqui presente nessa reunião. Aleluia. Salmo de número 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, não escutei, não temeria, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Querido, a mensagem que eu quero trazer nessa noite para os irmãos nos fala sobre, diga comigo, efeitos positivos da cova. E pastor, um tema desse aqui no culto versículo não é falar sobre cova, né? Mas nessa noite você vai ter a conclusão da tua vitória nessa noite, assim como José, assim como Daniel e assim como Jeremias, ele obteve vitória através da cova. E orando ao Senhor, o Senhor me deu esse versículo e disse assim: olha, se caso algum você tiver oportunidade, né, o Senhor me deu esse tema para escolher, para pregar nessa noite aqui para vocês. Efeitos positivos da cova. Geralmente
querido, quando nós passamos em uma cova, lembramos de quê? De morte, sepultura, provações. Porém, a Bíblia nos ensina que nós devemos aprender a entender que muitas vezes Deus, Ele usa a cova para falar com Ele, sim ou não? Sim. Na situação que o salmista Davi ele se encontra aqui, e tendo o Senhor, glória a Deus, como seu pastor, e ele ainda fala no verso 2, ainda que eu andasse, no verso 4 que ele vai falando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu, Senhor, estás comigo. E muitas das vezes nós passamos por provações, dificuldades nas nossas vidas. Muitas vezes o Senhor nos permite, nós entramos até dentro da cova para o Senhor conversar conosco, para o Senhor ter um particular conosco, para Ele mostrar para o seu povo que você não está só, que em meio às lutas, às dificuldades, o Senhor sempre vai estar com você, querido. O Senhor sempre vai estar presente na tua vida. O Senhor sempre vai pelejar por vós, como é o título dessa igreja. O Senhor sempre vai levantar com o braço forte para te socorrer e para te ajudar. E ele olha para Davi, Davi compõe esse salmo, ele começa a se expressar, ainda que eu andasse, Senhor, pelo vale da sombra da morte, não temeria. Porque Davi ele tinha confiança no seu Deus, que o Senhor era com ele em todas as batalhas. O Senhor era um varão de guerra, que ele ia adiante de Davi, ia tirando as barreiras, as dificuldades que surgiam na vida de Davi. Aleluia, porque era a confiança que Davi tinha no seu Deus. Diga assim, confiança ao seu Deus. Era isso que Davi tinha. Glória a Deus. Pois bem, e muitas vezes Deus usa a cova para falar com ele. Para o quê? Diga para o teu irmão. Para nos abençoar, ensinar, prosperar e glorificar o nome do nosso Deus. Quem glorifica aqui nessa noite, quem está entendendo nós nessa noite? Diga para o teu irmão, é hoje que Deus vai fazer um rebuliço dentro da cova, só por causa de você nessa noite. Então você quer glorificar Deus nessa noite, porque Ele está presente aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para glorificar, irmãos, o nome do Senhor Jesus. Porém, algumas situações bíblicas aqui comprovam a minha afirmação, e eu gostaria que você compartilhasse comigo nessa noite. Glória a Deus. Eu falei no início, o que, irmãos? O efeito positivo do que? Quem se lembra aqui? Da cova, não foi assim que eu falei? Então nessa noite nós vamos ver esse efeito hoje acontecer aqui. Glória a Deus. Pois bem, abra sua Bíblia aí, irmãos, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 37, versículo 4 e 5. Ele diz assim, verso 4: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Versículo de número 5: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Irmãos, quando Deus ele tem propósito na vida do crente, o inferno todo se argumenta, se levanta. Às vezes o irmão não entende o mistério que Deus tem na tua vida, né? Sim. E começa a não compreender. No caso de José foi diferente. Deus mostrou a José um sonho, através de sonho. Aleluia. Que seus irmãos iriam se curvar diante dele. Mas José, na sua inocência, irmãos, contou aos seus irmãos, queria compartilhar com seus irmãos. José queria contar para o seu pai aquele sonho que Deus mostrava a ele tão lindo. E a Bíblia diz que os seus irmãos odiaram por causa desse sonho. E seu pai Jacó agora manda seus filhos agora apacentar suas ovelhas, e José fica com ele. O pai agora começa a presentear José com a túnica de várias cores. Aleluia. E quando José começa a receber aquele presente, irmãos, a inveja foi grande. Aleluia. Porque quando a bênção de Deus vem, irmãos, é por completo. Deus não faz nada pela metade. E Deus agora começava a abençoar José através daquele sonho, para se cumprir. Eu creio assim que nessa noite, crente aqui que entrou por essas portas, tem promessa de Deus para ser concretizado, tem promessa de Deus para ser realizado, tem promessa de Deus porque foi sonho, e esse sonho vai ser concretizado na tua vida, como foi feito na vida de José.
irmãos, mas eu quero conjecturar aqui nessa noite. E seu José agora vai e encontra os seus irmãos. E quando ele vai na beira do caminho, encontra um viajante pela beira do caminho. Aleluia. O crente, quando ele está na prova, irmãos, só Deus que pode tirar. E José, quando olhava aquela situação, começa a perguntar, olhando para aquele viajante: olha, você não viu aí 10 irmãos aí apacentando as ovelhas? E aquele viajante olhou para José e disse: olha, de onde tu vens? Para onde tu vais? Eu vim procurar meus irmãos. E aquele viajante agora começa a perguntar para José: olha, talvez eu tenha visto ele mais adiante. Veja que José já estava no deserto, irmão, já entra no deserto de Dotã. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino Rubens, Simeão e alguns lá dos seus irmãos olhando: olha, já vem um sonhador. Talvez alguém olhe assim, não te compreenda e diz assim: olha, vem a sonhadora, está sonhando alto, está sonhando demais. Não vai conseguir, não vai para a mentira de Satanás. Porque quem te prometeu foi Deus. E a palavra do Senhor nos fala que aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre, porque Ele é fiel na sua vida. Glória a Deus. E o primeiro passo, lá vem o sonhador. E os seus irmãos agora começam a perguntar, pegaram a José: ô irmãos, e qual foi o efeito nessa noite que eu vejo aqui? Pegaram José, lançaram aonde? Aonde? Na cova. Talvez José não entendia os planos de Deus. Talvez hoje você chegou aqui e não está entendendo o plano de Deus na tua vida. Certa vez o Senhor Jesus falou para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje não sabes tu agora, mas tu vai entender depois, Pedro. Assim é na nossa vida. Talvez você não está entendendo nada. Talvez você não está entendendo o que você está passando, a todo o teu sofrimento. Aleluia. Mas olha para o teu irmão assim, e olha com carinho, diz assim para ele assim: essa tua dor, hoje Deus vai fazer passar. Só que crê glorifica, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Ó oh, Deus aleluia. De fogo. Jesus, aleluia. Meu Deus. José, sonhador. José foi lançado na cova porque era amado de seu pai. E quem é amado do pai, irmãos, diga para o teu irmão: é escolhido. É escolhido. E você nessa noite é escolhido, pastor. Você é escolhido. Você é escolhida. Você é escolhido nessa noite por Deus. E quem é escolhido, irmãos, é amado. Não é assim? Glória a Deus. Nós somos amados por Deus. Aleluia. José foi lançado na cova porque era sonhador. Mas eu queria que você nessa noite chacoalhasse da irmão, deixasse ele aí irritado. Chacoalhasse, irmão, deixa ele mais um pouco irritado aí, por favor. Glória a Deus. Aleluia. E diga assim para ele: nós somos sonhadores. E quem é sonhador, irmãos? Quem é sonhador? Acontece milagre de Deus agora. Milagre acontece, não se explica. É mistério. Alguém quer entender aquilo que Deus tem para fazer na tua vida? É mistério aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. E é hoje que Deus ele te levantou e vai tirar você dessa prova e dessa situação e vai mudar você o papado, vai mudar a tua história, vai mudar o teu rumo, vai mudar o quadro da tua vida nessa noite. Glória a Deus. José foi lançado na cova porque tinha promessa. Glória a Deus, de Deus na sua vida. Assim como eu e você temos promessa. E essa promessa, irmão, está de pé. Essa promessa vai chegar. Pastor, já faz 3 anos, 4, 5, 10. Já estou entrando nos 14, 15, não sei quanto. Alguém está aqui na prova. Mas eu quero dizer que é hoje que o meu Deus se levantou por tua causa. Foi hoje que o Senhor se levantou com o braço forte, com o braço de poder. E Ele diz assim para o teu coração, operando Ele nessa noite: quem impedirá, quem impedirá, quem impedirá? É agir de Deus nessa noite. Troféu de glória já está preparado para os escolhidos dele nessa noite aqui. Só que quer, glorifica, exalta o nome do Senhor nessa noite. Porque nessa noite Ele está pelejando, Ele está pelejando, Ele está pelejando nessa noite pela tua vida. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Por favor, irmão, se você está estendendo essa mensagem, glorifica. Glória a Deus.
Talvez hoje Deus está falando contigo nessa noite. Talvez o Senhor nessa noite te trouxe hoje aqui. Você não tinha nem força para chegar hoje aqui. Eu não sei como foi o teu dia que você passou. Eu não sei como foi o teu trabalho lá que você passou hoje. Mas hoje Deus te trouxe hoje aqui. Sabe por quê? Filho, hoje eu te escolhi e trouxe você pela palma das minhas mãos. Porque se você pela força física chegasse aqui, você não viria. Mas hoje nessa noite eu trouxe porque eu vim falar contigo ao teu coração. Hoje eu vim tirar aquela tristeza, aquela amargura que está no teu peito e está apertando. Muitas vezes o gogó fica apertado e vem um choro. Mas eu quero dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela já está vindo, ela já está vindo, ela já está vindo no amanhecer. Porque o tempo de cantar chegou na tua vida hoje, para você glorificar o nome do Senhor. Agora vemos o efeito positivo da cova, irmãos. Diga comigo, Deus era com José. No capítulo 39, versículo 2 de Gênesis, o Senhor estava com José. E foi um homem próspero na casa do seu Senhor. Veja, irmãos, José não entendia, estava dentro da cova, pensando que ia perecer, pensando que ia morrer, seus sonhos, talvez ia ser frustrado pelos seus irmãos. E diz assim, olha, talvez José olhou assim para cima da cova, só via somente aquele lindo céu, daquela pequena abertura de cova que ele estava. Talvez no seu pensamento humano ele imaginava assim, Senhor, aqui está encerrando todos os meus sonhos. Os meus próprios irmãos acabaram, aniquilaram o sonho e as promessas que eu tenho na minha vida. Mas Deus, contemplando o sofrimento de José dentro da cova, Deus olhava para José e dizia assim, meu filho, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, porque eu sou o Deus do tempo. Eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que dá vitória. Eu sou o Deus que ergue aquele que está no futuro e coloco no lugar de destaque daquele que eu escolhi, que eu chamei. Aleluia. Talvez no seu coração José disse, acabou tudo, acabou o sonho. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus era com o seu Senhor. Era com ele. E tudo que José colocava, irmãos, a planta das mãos prosperava. Aleluia. Assim vai ser a tua vida. Talvez alguém tenha profetizado para você derrota, mas hoje eu quero profetizar você, o teu milagre vai chegar hoje. Hoje eu quero profetizar a mudança radical da tua vida. Hoje eu quero profetizar a mudança, aleluia, que Deus vai fazer. E muitos vão ficar surpreendidos naquilo que Deus vai fazer. Só que crer. Aleluia, glória só para que crer. A Bíblia diz que Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José. E é hoje, irmãos, que Deus vai abençoar mais a tua vida. Hoje Deus está dizendo assim, minha filha, o teu cativeiro hoje eu estou encerrando. Meu filho, o teu cativeiro hoje eu estou botando por terra. Porque hoje, meu filho, tu vai ficar de pé. Tu hoje tu não vai ter nem força hoje para cantar, mas tu vai ter que abrir a tua boca e glorificar para mostrar para os teus inimigos que eu sou Deus na tua vida. Hoje o tempo vai mudar, vai chegar o canto da tua vitória para você glorificar. Que nem Salomão ele exaltou ao Senhor e o canto da vitória chegou na vida de Salomão. E aconteceu que desde que puseram sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha no campo. Porque Deus, irmãos, era com José. Deus, ele não esqueceu de você nessa noite. Deus, ele não errou o foco de te escolher. Deus, nessa noite, ele está agindo com flecha na mão do valente. Eu creio nessa noite que Deus nessa noite está operando um milagre hoje. Talvez você está orando para alguém ser salvo da tua casa. Não persista. Não. Continua glorificando a Deus. Está na cova, mas eu estou orando. Está na cova, mas eu estou glorificando. Está na cova, mas eu estou cantando. E Deus está vendo, Deus está agindo, Deus está se levantando por tua causa. E nessa noite o efeito dessa cova ele vai ter que ter. Aleluia, porque Deus nessa noite ele está fazendo milagres, 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 milagres na tua vida. Glória a Deus.
Deixa eu lhe dizer uma coisa a você nessa noite. Vale a pena ou não vale, irmãos? Nós sofremos dentro da cova. Talvez você não esteja entendendo. Glória a Deus. O crente aonde chega, irmãos, Deus abençoa. Sim ou não? Sim. Deus abençoa. Verdade. Aonde nós chegamos, nós fazemos a diferença. Amém. Aonde nós chegamos, muitas vezes nós somos mal compreendidos, mas Deus está assim, eu sou com você. Eu sou contigo. Aonde tu pusar as tuas mãos, eu vou abençoar. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu vou abençoar. Aonde tu chegar, eu vou abençoar teu ministério, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar teu filho, eu vou abençoar. Aonde eu colocar você, você vai ser abençoado. E foi assim que aconteceu com José. Deus abençoou ele, para mostrar que Deus era com ele. Olha, Moisés, vou te dar somente uma prova disso aqui, que eu sou na tua vida. Talvez você hoje chegou aqui pensando assim, eu vou desistir de tudo. Ei, não pare. Não pare de lutar. Não pare de caminhar, prossiga. Porque o que há de vir virá e não tardará, igreja. Deus está aqui presente nessa noite. Deus nessa noite está perguntando a você, que queres? Que queres? Que queres? Que queres? Que queres? Que queres? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Glória a Deus. O sortudo que caiu dentro da cova, irmãos. Jeremias, profeta Jeremias capítulo de número 38, versículo 2 e 3. Versículo 2 é assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá, a espada de fome e de pestilência. Mas o sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por desejo e viverá. Versículo 3: assim diz o Senhor a essa cidade: infelizmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Queridos, nós vemos aqui nessa passagem, Deus já tinha separado Jeremias desde o ventre da mãe. Jeremias, ele temia de profetizar ao rei da cidade, mas só por causa dessa expressão que Jeremias usava, irmãos. A Bíblia diz que Jeremias foi lançado aonde? Aonde, irmãos? Na cova. Glória a Deus. Dentro da cisterna. Jeremias foi lançado na cova porque ele era profeta de Deus e não do homem, conforme do versículo 3 e 4. Jeremias foi lançado na cova porque contrariava opiniões humanas. É aquilo que eu te falei, irmãos. Aquilo que você vai falar, nem muitos vai dar a te ouvir, a te entender o que você tem para falar. Por causa dessa ação, Jeremias foi lançado na cisterna. Glória a Deus. Um dos seus eunucos começou a falar que eu só era rei. Nós temos um homem de Deus aqui que está enfraquejando o teu exército. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus já tinha escolhido Jeremias desde o ventre. Deus já sabia o nome de Jeremias, já sabia a sua nacionalidade, Deus já sabia o sexo, e Deus já sabia quem é que Jeremias seria, um grande profeta de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, no verso 6: então tomaram Jeremias e lançaram na cisterna de Melquias, filho do rei, que estava nos atos da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas a cisterna não havia água, senão lama. E a Bíblia diz que Jeremias atolou-se na lama. Irmãos, do que tem crente, irmãos, atolado, aleluia, na cisterna não é brincadeira. Mas eu quero dizer que Deus nessa noite, Ele vai levantar um intercessor por você nessa noite. Deus nessa noite vai inquietar sono de rei. Deus nessa noite vai levantar um Ebimeleque para te tirar dentro da cova nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que existiu um intercessor. Quem são intercessores aqui, pastor? A igreja, os obreiros, as irmãs, as crianças, as irmãs do ciclo de oração que intercedem por nós todos os dias pedindo livramento. Mas Deus não deixou Jeremias sozinho, não ia morrer e perecer dentro daquela cova. E Deus agora começa a trabalhar no coração de Ebimeleque. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vai até a presença do rei e diz: olha, rei, Jeremias, ele é um profeta de Deus. Aleluia, aquele homem vai morrer dentro daquela cisterna. Mas um sonhador que
estava dentro daquela cisterna, irmãos. E Deus agora começa a trabalhar no coração do rei. E diz assim: olha, Abimeleque, tu vai pelo porão da guarda, para que os guardas não te vejam, e tira Jeremias dentro da cisterna. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ainda faz alguém se lembrar. Deus nessa noite fez alguém se lembrar de você nessa noite, nesse culto. Deus ainda inquieta alguém para o teu favor e beneficiar e te dar vitória. E a Bíblia diz que Abimeleque agora desce o porão da escada do rei. Ele vai até a presença onde estava Jeremias, dentro daquela cova. E eu imagino lá mais uma vez Jeremias também olhando naquele poço, só lama. Ó Senhor, se tu me separou dentre das ações como profeta, que tudo aquilo que eu te falei, eu profetizei, Senhor, foi por uma boa causa, porque o Senhor mandara para mim. Ó Senhor, eu não sei o porquê hoje eu estou pagando esse preço dentro dessa cisterna. Olha, Senhor, mas eu quero que nessa noite, hoje, o Senhor venha, mova o teu braço e me socorra aqui dentro dessa cova. E quando Jeremias menos espera, irmãos, ele escuta uma voz: Jeremias! E Jeremias, atordoado na sua conversação com o Senhor, porque a Bíblia diz, irmãos, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. O céu se abre nesse momento para Jeremias, o socorro imediato chega diante de Jeremias, e ele começa a escutar a voz. E Jeremias, dentro da cova, ele olha assim: quem és? E Abimeleque diz assim: sou eu. E Jeremias respondeu: quem? E Abimeleque diz assim: servo do rei. Eu imagino naquele momento Jeremias olhando assim: mas de que rei? E Abimeleque com muita força diz: do rei dos reis e senhores dos senhores. Jeremias, hoje eu vim aqui para te resgatar dessa lama, para te tirar você dessa cova nessa noite, porque Deus nessa noite me fez lembrar de você, Jeremias, e te tirar, te resgatar de dentro dessa cova. Só quem quer, glorifica nessa noite. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Deus nessa noite se lembrou dessa noite de você. Deus hoje está lembrado da tua história, do teu rumo, da tua direção. Deus hoje vai mudar a tua história, vai mudar o teu livro, vai mudar a tua página. Deus hoje me trouxe aqui, sabe por quê? Porque nessa noite Ele tem uma intimidade contigo. E quem tentar compreender, irmãos, vai morrer sem entender. Mas por quê? Porque Deus abençoa tanto ela, porque Deus abençoa tanto o estado pastor, porque Deus abençoa tanto esse grupo. Sabe por quê, irmãos? Diga assim: tenha mais intimidade com Ele. Mais intimidade com Ele. Venha chorar de manhã aqui no Chico de Oração com as irmãs. Venha chorar de manhã aqui nas consagrações para obter a vitória. Que a vitória vai chorar nos pés do papai, porque nessa noite Ele tem para te dar. Ele tem para te dar. Ele tem para te dar. Ele tem para te dar nessa noite. Lá vem Jeremias, pendurado naquela cova. Observe que na cova de Jeremias, além de não haver água, como no caso de José, mas na cova havia lama. Glória a Deus. E ele ficou atolado. E muitos crentes estão lançados na cova, irmão, se atolando ainda mais. Exemplo: se enche de dívidas, cada dia mais se aprofundando. Né, irmãos? Mas nessa noite hoje Ele está mudando o quadro. Liga, Ele está mudando o quadro. Está mudando a situação. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. E quando o Papai do Céu Ele escolhe, pega alguém pelos braços, irmão, se prepare que o mover de Deus vai acontecer. O mover de Deus vai agir na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo positivo da cobra. Havia um intercessor pela vida dele, no versículo 7 e versículo 9. O rei mudou a opinião e encontrou solução. Aleluia, para salvar o profeta. Graças à intercessão do Etiópia, que foi de Melquisedeque. Aleluia. Abimeleque, melhor falando. No versículo, irmãos, de número 10, observamos a intercessão muda o coração do rei. O intercessor desce a cova para salvar o profeta. E eu quero conjecturar. Quando Abimeleque desceu, irmãos, diga assim: aconteceu algo.
E com você, minha irmã. E com você, minha irmã. Diga assim, profetiza para o irmão. Não vai ser diferente, porque Jeová Jireh nessa noite, Ele está trabalhando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Outro crente abençoado, irmão, você entrando na cova. Aleluia. Daniel, que nós vemos um político irrepreensível. Daniel 6:16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram aonde? Na cova dos leões. Ô pastor, dessas 3 covas, talvez eu esteja dessa do leão. Mas eu quero dizer uma palavra profética para você nessa noite. Tu estás dentro da cova dos leões, mas o meu Deus hoje vai fechar. Vai fechar a boca do teu inimigo, do teu acusador. Deus hoje vai te levantar nessa noite, vai fechar a boca desse maldito leão que te faz te sofrer, você chorar. Aleluia. Procuraram a ocasião contra Daniel. A Bíblia diz que Daniel orava 3 dias. Daniel orava 3 vezes por dia ao seu Senhor. E a sua janela ficava em situação. A banda de Jerusalém todo dia orava, apresentava ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, a inveja é tão grande na tua vida, que nem aconteceu na vida de Daniel. Foram aqueles 3 presidentes acusaram ao rei: olha Daniel, olha rei, tu assinaste um decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar a outro Deus senão o Deus, a estátua que o Senhor fez. E Daniel tinha confiança no seu Senhor. Diga, confiança no seu Senhor. Daniel jamais ia se curvar diante de Deus, porque ele sabia que Deus era com ele, assim como Deus é com você nessa noite, igreja. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei por inocência assinou aquele decreto, mas não sabia o que tinha arquitetado contra Daniel. Mas quando Daniel soube do edito real que tinha assinado, Daniel foi se curvar, foi pedir socorro ao seu Senhor, foi orar a Deus. E a minha Bíblia diz, irmãos, que as janelas ficavam a situação de Jerusalém. Glória a Deus. Diga assim, que muitas das vezes nós temos que começar por Jerusalém. Temos que começar por Jerusalém. Daniel, ele orava e olhava a situação da banda de Jerusalém, porque ele tinha saudade da sua pátria, ele tinha saudade da sua família. Ele estava ali, irmãos, aleluia, na Babilônia, foi levado a cativo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando pegaram Daniel, olha rei, aqui está um homem que ora 3 vezes a outro Deus. Oh irmãos, não tem nessa hora anel de rei que possa revogar, porque eram costumes que eles tinham da Pérsia e do Medos que não podia revogar. Vai levando agora Daniel diante daquela cova. O rei com o coração muito poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é ímpio, irmão, passa até crer na tua crença. E quando Daniel está sendo levado diante daquela cova, o coração do rei apertado, talvez um nó na garganta para querer chorar, para botar seu melhor amigo ali dentro daquela cova. Coloca Daniel, sela a porta do sepulcro com a pedra. O rei vai para casa angustiado, perturbado. E a minha Bíblia diz que Deus veio tirar o sono do rei. Os seus maestros foram levar lá, irmãos, os instrumentos de cordas para apacentar o rei. Louvado seja o Senhor. Mas nesse momento o rei não queria escutar nada. O rei estava em jejum por Daniel. O rei ficou inquieto diante daquela noite inteira por causa do céu do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E a minha Bíblia diz, irmãos, que de manhã cedo o rei chega ainda bem temeroso e começa a gritar pelo rei. E começa a gritar pelo nome de Daniel. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Talvez nessa noite aqui você está passando por essa situação, mas nessa noite Deus está dizendo aqui, minha serva dentro da cova. O tempo de cantar vai chegar, está chegando, está chegando, vai chegando e vai glorificando a esse Deus nessa noite, que vai tirar
O meu Deus, ele desceu com seu anjo nessa noite e fechou a boca dos leões. Não foi achado em mim, ó rei, culpa, mas inocência. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Foi achado inocência da tua vida. É hoje que Ele está te resgatando lá do fundo da lama e te trazendo para um lugar de destaque que Deus separou na tua vida. O teu inimigo não vai entender, não vai compreender o que é que Deus vai fazer, mas canta para Deus nessa noite. Canta, o tempo chegou, a chuva cessou, a tempestade foi embora, igreja, e chegou o tempo de você exaltar e glorificar esse Deus. Querido, o rei foi a favor de Daniel, conforme o versículo 14, porque Dário tinha fé. Diga, Dário tinha fé. Glória a Deus, em Deus. No versículo 16, 18, o rei Dário tinha esperança. Diga, eu tenho esperança que a minha causa, o meu Deus, Ele está revogando. Só quem crê glorifica. É hoje. É hoje. É hoje que Ele está revogando a tua casa, a tua situação, o teu problema, a tua dor e o teu sofrimento. Glória a Deus. Para de gritar, irmãos, em direção da cova. No dia seguinte, demonstrando a esperança, só fé, irmão, só quem é crente e quem acredita que tem fé que Deus, Ele muda a situação. Ele mudou a situação de Esther, a moça pobre. Onde foi que Deus colocou Esther? No palácio. No palácio, irmãos, tem tudo de Deus preparado para você. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. No versículo 20, irmãos, e chegando-se a cova, chamou Daniel com voz triste e disse: o rei, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se acaso que o teu Deus, a quem te continuamente serves, tem podido livrar dos poderes dos leões? Versículo 21, irmãos, para nós encerrarmos. Ele diz assim: então Daniel falou ao rei: ó rei, diga, ó rei, vive para sempre. Porque o meu Deus hoje fechou a boca do leão. Deus nessa noite está fechando a boca dos leões por teu favor, por teu benefício nessa noite. Então não pare de adorar, não pare de exaltar, não pare de glorificar. 11 anos de vitória, 11 anos de bênção, 11 anos, aleluia, na presença do Senhor, glorificando, exaltando. Muitas coisas têm surgido na tua vida, mas hoje, canta, 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 que chegou o tempo de tu glorificar. Chegou o tempo de você cantar, igreja. Chegou o tempo, pastor, do Senhor cantar. Quando o Senhor estava cantando aqui com a sua guitarra, Deus mostrava uma alegria profunda no seu coração. Mas muitas vezes Deus sabe como muitas vezes o Senhor passa aqui dentro. Muitas vezes para afinar essa guitarra, muitas vezes Deus sabe como está teu coração, pastor. E Deus separou esse rebanho e dizendo que o Senhor não está sozinho nessa peleja. Deus está dizendo que nessa noite Deus separou alguém para te socorrer, para te ajudar. Deus hoje está te levantando dessa cova, está pelejando por ti, homem de Deus. Deus sabe muitas vezes que para afinar essa guitarra só sabe o preço. Mas Deus diz: é hoje, meu servo, que eu estou te levantando, meu Deus. É hoje que eu estou te colocando de pé, meu servo. Estou te colocando você à força diante desse rebanho, porque foi chamada e foi escolhida e foi separada para ministrar esse povo. Povo esse que é propriedade exclusiva minha. Oh, aleluia, Só para quem quer glorifica nessa noite. Deus está fechando covas. Deus está resgatando José. Cadê o José de Deus nessa noite? José, tem José aqui, irmãos?
Tem Daniel da cova hoje aqui, irmãos. Tem Jeremias, tem Ruth. Aleluia. Deus hoje está levantando mulheres poderosas, mulheres corajosas, que façam a obra de Deus com coragem, com verdade. Deus hoje está separando você, levado porque foi promessa. Foi Deus que te escolheu. Aleluia. Operando Deus, quem impedirá? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.